Olá, vamos mergulhar hoje num assunto sério, mas que precisa ser entendido: a NR10. A gente vai descomplicar essa norma tão importante que cuida da segurança de quem trabalha com a eletricidade no Brasil. E para a gente começar a pensar sobre a dimensão disso tudo, eu lanço uma pergunta. Qual é aquele perigo no ambiente de trabalho que está ali presente, mas que a gente simplesmente não consegue enxergar? É isso aí, o choque elétrico. Uma ameaça completamente invisível, silenciosa, mas com uma força que pode ser devastadora. Ok, vamos começar por aqui. Por que esse risco, o tal do risco invisível, é tão perigoso? Pensem bem, é uma lógica bem direta. Quanto mais tempo uma pessoa fica exposta à corrente elétrica, mais graves são os danos ao corpo. Os acidentes mais sérios, na maioria das vezes, acontecem justamente quando o trabalhador não consegue se soltar, quando ele fica preso ao circuito. Esse tempo de exposição vai lá para cima, e as consequências, bom, elas se tornam muito mais graves. Certo. Agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, vamos olhar para a solução. Ou melhor, para o conjunto de regras criado para gerenciar esse risco, a famosa NR10. O grande objetivo da norma é esse: botar no papel as condições mínimas, sabe? O básico que toda empresa precisa fazer para garantir que quem trabalha com eletricidade, seja direto ou indireto, volte para casa em segurança. É um verdadeiro manual de sobrevivência. E o alcance dela é gigante, viu? A NR10 não se aplica só a um pedacinho do processo. Ela vale para tudo. Desde lá da usina onde a energia é gerada, passando por toda a transmissão e distribuição, até chegar na tomada da nossa casa ou da indústria. Projeto, construção, manutenção, tá tudo dentro. Agora vamos entrar num ponto que é o coração da NR10. Existe uma hierarquia, uma ordem de prioridades quando o assunto é proteção, e a regra é bem clara. A regra de ouro, a prioridade número 1 é sempre essa: desligar a energia. Antes de qualquer trabalho, o cenário ideal, o mais seguro de todos, é o circuito estar completamente desenergizado. Sem energia, sem risco de choque. Simples assim. Ah, mas e se não der para desligar? Às vezes simplesmente não é uma opção. Nesses casos, a NR10 não te deixa na mão. Ela exige outras coisas, as chamadas medidas de proteção coletiva. Pensa em barreiras físicas, isolamento das partes vivas, obstáculos, tudo para impedir um contato acidental. E é aqui que muita gente se confunde. O equipamento de proteção individual, o famoso EPI, não é a primeira solução. Ele é, na verdade, o último recurso. Ele só entra em jogo quando as medidas de proteção coletiva não são suficientes ou, por algum motivo técnico, não podem ser aplicadas. O EPI é a última barreira de defesa, não a primeira. Bom, com um cenário de tanto risco e com regras tão rígidas, fica a pergunta: quem é que pode de fato meter a mão na massa? A resposta é bem direta. Definitivamente não é qualquer um. A norma é super criteriosa e estabelece, digamos, 4 níveis. Primeiro tem a qualificação. É a pessoa que fez um curso oficial na área. Depois vem a habilitação. Além do curso, ela tem que ter registro no conselho de classe, como o CREA. O terceiro é a capacitação, que é um treinamento mais específico dado por um profissional já habilitado. E, por fim, a autorização. Esse é o ok final da empresa, a permissão formal para aquele trabalhador atuar ali. E se liga nesse número: 50 volts. Qualquer trabalho em circuitos de corrente alternada com tensão acima de 50 volts só pode, eu disse só pode, ser feito por trabalhadores que passaram por todo aquele processo e foram formalmente autorizados. Mas não adianta nada ter as regras se elas não forem seguidas e documentadas, certo? Então vamos ver como a NR10 garante que o sistema se mantenha seguro no dia a dia. Segurança é um sistema, um conjunto de coisas que funcionam juntas. Isso passa por ter um prontuário das instalações, que é tipo o histórico de tudo. Passa por fazer análise de risco antes de começar qualquer serviço. Ter procedimentos de trabalho bem definidos, sinalização de segurança por todo lado e, claro, garantir que os equipamentos são certificados e seguros. E essa ideia do prontuário é genial. A norma chama de memória dinâmica. Pensem nisso. Não é um papel velho guardado na gaveta. É um documento vivo, que tem que estar sempre atualizado com o histórico, as mudanças, os diagramas, os laudos, tudo sobre a instalação elétrica daquele lugar. É o cérebro da segurança elétrica da empresa. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. No nosso dia a dia, nos locais de trabalho que a gente conhece, será que essas regras, que foram feitas para salvar vidas, estão mesmo sendo seguidas à risca? Porque, no fim das contas, a segurança de todo mundo depende disso.